Boa noite. Eu, Wilker, junto com meu grupo formado por Denis, Janaína e Pamela, escolhemos para o trabalho um artigo de análise de falhas de um gerador de vapor usando as ferramentas FMEA e FTA. Esses serão os tópicos abordados no trabalho e, por fim, as sugestões de melhoria e referências. As caldeiras elas são muito utilizadas em processos de esterilização, principalmente por seu ótimo custo-benefício quando comparados com outros métodos de esterilização de artigos termossensíveis. Esse equipamento ele é composto basicamente por uma câmara de aço inoxidável, que pode possuir uma ou duas portas, uma válvula de segurança, um manômetro e um indicador de temperatura. A temperatura de operação desse equipamento geralmente é a temperatura de ebulição da água, que pode variar de 121 a 135 graus Celsius. Para que o item ele funcione corretamente, a construção deve apresentar boas propriedades mecânicas, né, os materiais utilizados, além de resistência à corrosão, à fluência e à fadiga. Por conta disso, materiais como os aços inoxidáveis austeníticos 316L e 304, eles geralmente são escolhidos porque, quando comparados com outros tipos de aço, eles apresentam uma ótima resistência à corrosão. Porém, eles não são imunes à corrosão, pois eles são suscetíveis à corrosão localizada, sendo desse tipo de corrosão localizada a corrosão por pitch. Dito isso, a gente considerando todo o estudo do processo e de operação da máquina, o uso de ferramentas como análise de modo de falhas e efeitos, que é o FMEA, e análise da árvore de falhas, que é o FTA, ela pode contribuir para aumentar a confiabilidade desse equipamento, né? E essas ferramentas elas vão possibilitar também um conhecimento mais aprofundado sobre a função de cada item do equipamento e os possíveis defeitos que podem acontecer durante o processo de utilização. Para realizar os experimentos, foi utilizada uma chapa de aço inoxidável austenítico 304, que possuía 4,17 mm de espessura na região lateral, 3,15 mm de espessura na região frontal e 3,16 na região posterior. As imagens internas da caldeira elas foram capturadas utilizando um boroscópio industrial e também uma sonda de 5,5 mm. Essas imagens elas foram coletadas com o objetivo de avaliar a qualidade superficial interna da caldeira, né, do aço, que estava diretamente em contato com a água de alimentação, porque é nessa região que está mais propícia a acontecer a corrosão localizada, né, a região que está em contato com a água de alimentação. Nisso foram coletadas 3 amostras da seção transversal de uma junta de solda lateral do gerador de vapor e foram lixadas e polidas para realizar uma análise de macrografia e micrografia. Posteriormente, essas amostras elas foram submetidas a um ataque eletrolítico, utilizando uma fonte de 5 volts e uma solução de 10% de ácido oxálico. Para fazer a análise da microestrutura, foi utilizado um microscópio com 100 e 200 vezes de ampliação. A caracterização da água de alimentação que é utilizada no equipamento foi feita por uma empresa terceirizada, né, que é localizada no Espírito Santo, e ela fez a análise físico-química da água. E as ferramentas de FMEA e FTA elas foram utilizadas para detalhar o processo de ruptura que acontece na estrutura dessa máquina, com o objetivo de retardar ou até mesmo eliminar esse efeito que pode acontecer no equipamento. E aqui a gente tem uma imagem exemplificando, né? A letra A é a caldeira, onde foram retiradas 3 amostras da junta lateral da solda. A letra B é o ataque eletrolítico, que foi feito utilizando uma fonte, o ácido oxálico. E por fim foi realizada a análise da microestrutura, né, das amostras, utilizando um microscópio de 100 e 200 vezes. Foi realizado a análise da superfície interna da caldeira, com o intuito de avaliar a qualidade da superfície que ficava diretamente em contato com a água de alimentação. A partir dessa análise superficial, foi possível perceber que havia forte incrustação
nas regiões de solda com uma penetração excessiva, como é mostrado na figura 2A. Também houve pontos que houve falta de penetração de solda, como é mostrado na figura 2B. E também pontos nas superfícies da caldeira com corrosões localizadas, como é mostrado na figura 2C. A partir dessa análise superficial interna, foi possível perceber que há necessidade de realizar uma manutenção corretiva nesse equipamento, nessa estrutura da máquina, pois se não houver essa manutenção, esses pontos são pontos que há grande chance de ter concentrações de tensões e levar a uma falha prematura dessa caldeira. Foram realizadas também, no material da caldeira, análise metalográfica com macrografia e micrografia em 3 amostras de uma junta de solda do gerador. A micrografia, ela mostrou que houve presença de fissuras no metal base, como é mostrado na figura 3, falta de penetração do material fundido e um desalinhamento de junta. Essas análises encontradas, essas desconformidades, elas mostraram que havia uma presença de concentração de tensão e essa concentração de tensão, elas poderiam iniciar uma fratura frágil se não houver uma manutenção corretiva adequada na caldeira, como eu falei anteriormente. Na análise de micrografia, que foi realizada em 3 regiões de uma amostra, que passaram por um processo de soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido, que são as regiões da figura 4, a região 1, que é a zona termicamente afetada, a região 2, que é a fronteira entre a zona fundida e a zona termicamente afetada, e a região 3, que é a região do metal nobre. Na região 1, foi apresentado uma alteração na microestrutura do metal base. Na região 2, houve um crescimento de grãos e na região 3 não foi afetado pelo processo de soldagem. Para caracterizar a água de alimentação utilizada na caldeira, foi feita uma análise físico-química dessa água de alimentação. E nessa análise foram obtidos que os níveis de pH eram bem abaixo do valor líquido estipulado para o tipo de processo. Então, assim, foi caracterizado como um ambiente mais ácido, favorecendo o processo de corrosão da superfície da caldeira. E, embora houvesse um tratamento dessa água de alimentação, a manutenção dos filtros e da membrana de osmose não estava em dia, favorecendo a baixa eficiência desse processo e diminuindo ainda mais a vida útil da superfície da caldeira, aumentando o processo de corrosão. Dando continuidade à apresentação, eu vou falar um pouco sobre a análise de falhas com o uso do FMEA e do FTA. Primeiramente, a aplicação da técnica FMEA está descrita aqui na tabela 2, que é a tabela mostrada no slide, e foi levantado 3 hipóteses principais. A primeira é a água de alimentação fora de especificação, a segunda é o processo de fabricação incorreto e a terceira é a operação inadequada do gerador de vapor. A gente pode observar aqui na figura que a partir do modo de falha em questão, que é a ruptura, foram listados os efeitos e assim foram determinadas as possíveis causas. Então, a gente pode dizer que em relação ao modo de falha, representado pela ruptura da estrutura, um correto monitoramento da integridade estrutural deve ser feito, podem ser realizados reparos de maneira periódica. Além disso, manutenções preventivas devem ser realizadas, pois além de prejuízos financeiros decorrentes de manutenção corretiva e de paradas não programadas da máquina, o colapso dessa estrutura pode causar acidentes fatais aos operadores. Logo, com base nas causas do modo de falha por ruptura da estrutura, percebe-se a necessidade de procedimentos padronizados e atualizados para a operação da máquina,
uma vez que a operação inadequada pode levar a uma deterioração prematura da estrutura. E além disso, que foi citado, isso pode influenciar negativamente no processo de esterilização, que é a função principal da caldeira em estudo. E a gente sabe também que o objetivo da ferramenta FMEA é aumentar a confiabilidade do processo analisado, além de direcionar de forma mais precisa o uso de recursos para a eliminação das potenciais causas. Portanto, para a melhoria do processo é necessário um levantamento sobre as devidas ações a serem realizadas para diminuir as causas encontradas e, após isso, deve ser feito um controle periódico dessas medidas que foram implementadas para garantir a correta manutenção da estrutura. E agora eu vou falar sobre o uso da ferramenta FTA, que ajudou a apontar as relações hierárquicas dos eventos que levam à ruptura da estrutura. Como a gente pode ver aqui na figura 5, são listados alguns eventos, e isso leva à corrosão e à descontinuidade na junta de solda, que faz com que ocorra a falha, que é a ruptura na estrutura. E com base nessa ferramenta, houve uma compreensão sobre a influência de fatores químicos no processo de corrosão. E como a gente vai fazer para melhorar isso? É necessário compreender o grau de agressividade desse material à estrutura, e para isso deve ser estudado a evolução dessas reações químicas para aumentar a confiabilidade da estrutura e compreender a taxa que vai ocorrer a degradação dessa estrutura. E além disso, erros operacionais, que é aqui o último evento listado, ele no processo de soldagem foi considerado um fator relevante para uma possível ruptura dessa estrutura, e para melhorar isso, podem ser realizados uso de procedimentos padronizados com base em normas certificadas, para que ocorra uma boa operação no processo de soldagem. E outro fator importante é a realização periódica de treinamentos com os operadores da máquina, ressaltando tanto os procedimentos técnicos necessários para a operação, quanto os possíveis efeitos de uma ruptura, em termos de risco à saúde do trabalhador. Após as análises, foi possível chegar em algumas conclusões. Uma delas é que as alterações microestruturais ocorreram pelo processo de soldagem nas regiões da zona fundida, da zona termicamente afetada e do material de base, assim como falta de penetração do material fundido, desalinhamento de junta e corrosão por pits. Já na análise físico-química da água, por sua vez, mostrou alta concentração de cloreto e baixo pH da água de alimentação. E após a aplicação das técnicas FMEA e FTA, foi possível notar que não há uma causa única para a ruptura do gerador de vapor. O que ocorreu foi uma soma de fatores associados à baixa qualidade da água de alimentação da caldeira. E também os erros durante o processo de soldagem, que atuam como concentradores de tensão. Então, a fim de controlar o processo corrosivo no sistema de geração de vapor e aumentar o seu ciclo de vida, é interessante que os tratamentos externos e internos na água de alimentação sejam realizados juntamente com a inspeção na autoclave. Então, para isso, os filtros e as membranas existentes devem ser mantidas no sistema, com o objetivo de garantir bons parâmetros de água e uma operação correta do sistema. E, por fim, é importante ter um procedimento operacional padronizado que auxilie na correta utilização da máquina, visando garantir um bom funcionamento e evitando possíveis acidentes decorrentes da ruptura inesperada da estrutura. O grupo propôs duas sugestões de melhoria. A primeira é a realização da manutenção preditiva através de inspeção por ultrassom. Então, essa é uma técnica que consiste em um método não destrutivo que vai ajudar a detectar falhas internas no material. Já a segunda é a manutenção preventiva para a proteção contra a corrosão por pit. Então, nesse caso, pode-se utilizar revestimento, inibidores e proteção catódica. E aqui está a nossa referência.